Aí, agora sim, internet hoje aí tá querendo atrapalhar a nossa live, gente. Boa noite para você que vai me ver depois no YouTube. Vamos falar hoje sobre relacionamentos. Como será que está o seu relacionamento ou a forma como você se relaciona? Boa noite, Leila. Agora vai. Boa noite, meu amor. Esperar você aqui. Já apareceu. Esperar o povo voltar agora. Boa noite, Ana, novamente. Internet travou legal. Ô, Leila, boa Boa noite. noite! Minha internet hoje deu ruim aqui, não queria funcionar de jeito nenhum, cara. Peço desculpa a todos aí pelo atraso, mas agora vai. E aí, Leila, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, para o pessoal te conhecer. Enquanto isso, a galera vai chegando, a gente dá uns 2 minutinhos e começa. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta de formação, mas há mais de 20 anos trabalho com desenvolvimento pessoal. Há 10 trabalho com constelação familiar, fazendo constelação, e criei uns grupos de alinhamento sistêmico, onde eu faço exercícios diários e a pessoa fazendo os exercícios, ela se alinha com o seu próprio sistema. Cada alinhamento ele serve mais ou menos como uma constelação familiar. Uhum. Você se constela E o com que as é suas próprias constelação percepções. familiar? Para quem não Constelação conhece, que familiar raios é esse? é uma ferramenta psicoterapêutica criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E é uma terapia incrível porque a gente segue algumas leis e ordens dentro do contexto do Hellinger, Uhum. onde a gente consegue alinhar a nossa história familiar, a nossa vida, trazendo resolução para as nossas questões pessoais, trazendo resolução para a nossa vida. Então, ele tem algumas ordens, tipo o dar e o receber, a hierarquia, o pertencimento, e percebemos que quando vivemos e atuamos seguindo essas leis, a nossa vida prospera, a nossa vida anda, as coisas se abrem. Parece mágica, mas não é. É muito legal mesmo. Sim. E, gente, se vocês já sabem, né? Gostou do que a gente falou, do que a gente vai falar aqui? Por favor, coloca o dedo aí no coraçãozinho bastante para a gente ver que é isso que a gente falou faz sentido para você. Aproveita esse tempinho que a Leila tá tomando uma água, chama as amigas, fala, gente, começou a live sobre relacionamentos. Você precisa assistir se você quer ter uma vida amorosa, né? Você quer se relacionar com as pessoas de uma forma mais saudável, não só relacionamento amoroso, mas relacionamento com pai, filho, e, enfim, você vai entender um pouco mais esse contexto, né? O que acontece, de onde vem essas questões das carências afetivas, o que é isso, por que a gente Ixi, sente isso, né? Que a nossa cabeça ela é um pouco complicada, né, Lila? E um daí a pouquinho só. gente Olha, lidar com a cabeça e com as emoções, às vezes dá um ruim, né? A cabeça fica como? Fica meio louca. hoje a gente vai falar de relacionamento e eu vou citar um trechinho da Maria Beatriz Marinho dos Anjos, que ela fala assim: o amor é isso. Não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, deixou de ser laço. Parece um texto pequeno, mas ele é Bem enorme profundo. no contexto, porque quando deixa de ser laço, acabou. Quando prende, sufoca. Quando prende, vira asfixia. E o amor ele não Uhum. pode viver nesse contexto de dor. Ele precisa de liberdade. Mas antes de liberdade, o amor precisa que você se auto-ame, que você tenha amor próprio. Sim. Ninguém vai amar você se você não se amar, se você não se respeitar, se você não se valorizar. Dar isso para o outro, falar para ele, olha, você que vai endossar a minha vida, você que vai me valorizar, me respeitar e me amar. Esse tipo de relação não dá certo, gente. Isso não funciona. É como se você tem a capacidade de amar várias pessoas, se relacionar com o mundo e foca a sua vida e os seus sentimentos numa única direção. Isso é de matar qualquer um, gente, porque parece um raio laser. Só vai sufocar, a pessoa vai se sentir oprimida, sufocada. Pessoas precisam Sim. de verdade, a gente precisa aprender. Peraí que tocou meu Entrou uma, telefone.
Tocou o telefone. Então, gente, a questão dos relacionamentos, ela é uma questão também de você se olhar, da questão da sua autorresponsabilidade, da forma como você se cuida. Isso vai refletir muito na forma como você se relaciona com o outro. Porque se você não consegue olhar para você, se você não consegue se valorizar, você vai querer que o outro faça isso por você. Você vai exigir que o outro faça coisas que você não faz, porque fica faltando coisas, faltam partes na gente e que essas partes nem sempre o outro vai conseguir dar. Às vezes aquilo que a gente espera do outro, o outro ele não sabe, ele não entende, ele não consegue alcançar porque somos diferentes, somos pessoas diferentes e às vezes aquela minha necessidade, aquela forma, aquilo que eu estou pensando, eu quero tanto que a outra pessoa ela consiga atender, mas ela não consegue, porque de fato só eu sei o que lá intrinsecamente eu sinto. Não é isso, Leila? Olha só, a gente trabalha muito com leitura de traços de caráter. E sim, isso é muito interessante. Conta mais. A gente fala das personalidades das pessoas fazendo uma leitura do corpo delas. Então, eu sei que do útero da minha mãe até os 5 anos de idade, eu passei por algumas situações que fizeram e moldaram o meu corpo no processo de formação da minha bainha de mielina, no meu desenvolvimento. Nós somos animais e vivemos respondemos a estímulos e a reflexos. Quando o reflexo e esse estímulo é bom, eu tenho uma reação. E quando não é, eu crio formas de me proteger daquela situação. Total. O carente afetivo tem muito a ver com a dor do abandono. A dor existencial, assim, eu me sinto abandonada. Então, eu tenho muita dificuldade em falar não, porque se eu falar não, o outro vai embora. Eu penso, né? Eu acredito que o outro vai embora, né? É uma crença que eu tenho. E olha só, não só vai embora, eu tenho dificuldade de expressar os meus sentimentos, porque e se ele não gostar e for embora? E aí, o que eu fico fazendo? Eu quero que o outro adivinhe quais são as minhas reais necessidades. Eu não falo, mas eu quero que ele adivinhe. E como ninguém tem uma bola de cristal, ele não adivinha e eu vivo frustrada. Total. Percebe que é uma dinâmica que a gente está sempre se repetindo. Eu amo o outro, mas eu sou incapaz de falar para ele, expressar os meus reais sentimentos, as minhas reais vontades, porque eu julgo na minha cabeça e acredito que ele vai me embora, que ele vai me abandonar. Sim, e são crenças, né? A pessoa acredita que isso vai acontecer. Se eu tiver determinada atitude, E aí, mas conta aí, qual é a diferença desse traço de caráter para aquilo que é uma crença que o outro acredita? Até o Felipe disse aqui uma coisa interessante: aquilo que o outro pensa sobre mim não muda o que eu penso sobre mim, mas muda muito o que o outro pensa sobre mim. É muito interessante. Os traços de caráter é muito bacana quando a gente estuda a formação dos traços de caráter. Então, eu sei que do útero, dos 9 meses de gestação até 1 mês de vida, se a minha mãe, por acaso, teve algum problema na gestação, rejeitou esse bebê, esse útero ficou frio, comprimido, desconfortável, esse bebê vai ter uma percepção da vida diferente quando ele nascer. Vai ser uma criança, vai ser um adulto mais racional, mais lógico, mais voltado a ter ideias. O segundo traço que eu te falei, que é o oral, que ele vai de 2 meses até 1 ano e meio de vida, é onde a bainha de mielina está se formando na boca, no pescoço, é onde a criança já começa a abrir os bracinhos, chorar e já começa a pedir. Se essa criança, por acaso, fica chorando no berço e a mãe demora para atender, essa criança vai entender que aquilo é um sofrimento. Porque se ela está chorando, ela está se expressando. Se fica chorando muito tempo, ela entende que ela está sendo abandonada. É uma sensação de abandono. Sim, ou então, não se que a mãe, seja real, por acaso, é sensação. Não, é uma sensação, porque ela não consegue expressar o seu sentimento. Então, assim, pode acontecer. Se essa criança está chorando por fome, a mãe vai e coloca o agasalho, porque ela acha que a criança está chorando por frio. A criança está chorando por fome, a mãe vai dar comida. A criança está chorando porque está com cocô, a mãe vai dar comida. Também é uma forma de abandono. Ela também vai chorar
e vai se sentir abandonada. É porque ela não está sendo atendida na real necessidade, né? Ela Digamos não assim. está sendo atendida. E quando eu venho para a fase adulta, eu trago essa sensação comigo. Eu trago essa forma de reagir à vida da mesma forma. Eu vou ser uma pessoa que eu vou chorar muito ou vou comer muito. Olha só. E aí, como é E que a eu vou ter gente muito. muda isso? Depois você fala do outro traço e fala como é que Eu faz não para vou. mudar isso. Imagina. Eu vou ter muita dificuldade em expressar. Eu sou uma pessoa que sente muito. O oral sente muito, percebe muito. E gosta muito de Sim. abraço, gosta muito de toque. A questão é, eu preciso que o outro adivinhe quais são as minhas vontades. Porque eu sou um eterno carente. E eu costumo brincar que a pessoa carente, ela não se relaciona, ela faz refém. Uhum. Né? Ela não se relaciona com ninguém. A pessoa carente, ela faz refém. É como se fosse um abraço de uma pessoa afogada. Vocês já viram como é que é uma pessoa que está se afogando? A pessoa que Ela vai não é um abraço, socorrer, né? se não Ela é souber, engolida. os dois Sim. morrem afogados. E aí, no desenvolvimento até os 5 anos de idade, eu tenho o terceiro traço de caráter, que é o traço que se sente manipulado. É aquela pessoa que, quando criança, só tinha atenção, por exemplo, quando fazia alguma coisa engraçada, quando fazia alguma coisa que chamava a atenção dos pais, ou então quando os pais pediam para ela fazer alguma coisa para que os amigos pudessem ver o quanto aquela criança é legal, esperta, É inteligente, inteligente. Uhum. mas só dão atenção nessas ocasiões. Então, essa sensação é a sensação da manipulação. E quando ela for adulta, ela vai usar a manipulação, manipular o outro para fazer o que ela quer, o que ela precisa. Olha só, fizeram até uma pergunta interessante aqui. Tô falando, essas respostas só as nossas mães podem saber. Nem as mães podem saber, né? Na verdade, porque são sensações Sim, que são o bebê sensações. tem, né? Elas podem não saber responder como foi. E aí, não adianta perguntar, né? Não adianta ir lá e perguntar para a mãe como é que foi. Tem algumas coisas que Não, a gente pode até ver, o teu corpo vai né? dizer. O teu Seu corpo vai corpo, dizer. quando você crescer, você vai ter um formato de corpo e esse teu formato de corpo ele vai dizer exatamente esse tipo de característica que ela está falando, que a Leila está falando. Olha que bizarro, gente, olha que bizarro. Olha só, Né? o Eu tenho primeiro essa cara traço, assim, quer dizer alguma coisa. esse traço que eu falei do primeiro traço, por exemplo, que é uma pessoa mais Uhum, racional, são os uhum, nerds, são aquelas pessoas extremamente magrelas. É uma cabeça que carrega um corpo. A uhum. cabeça geralmente é maior, são pessoas desgrenhadas, não ligam muito para aparência, não gostam de contato físico. São nerds, são pessoas das ideias, são pessoas que gostam de pensar, que gostam de criar, mas estão muito felizes em ficar só na criação, tá? Vivem só no laboratório, não querem ser vistas, não querem ser olhadas. O negócio deles é só pensar. Pôr em prática é outra questão. É outra questão. Pôr em prática é outra questão. Mas ele se realiza no pensar. O oral, a segunda fase do desenvolvimento, é uma pessoa que gosta de colo, gosta de abraço, gosta de atenção, gosta de choro e fala pelos cotovelos, gente. O oral fala muito. É o Meu, a cri-cri. gente tem coisas misturadas, né? Porque, Não, nós né? temos os 5. Nós todos temos os 5. Passamos pelas 5 dores. Mas 2, eu vou ter sempre um pico de 2 traços que vão Sim, são os predominantes, digamos orientar, assim. que vão orientar a minha forma de pensar e agir. Sim, sim, E as aí eu pessoas tenho estão 4. perguntando. Diga. Das pessoas que são mais gordinhas, digamos assim. As gordinhas são orais, são os orais, são os que têm as formas mais arredondadas, são as mais gordinhas, são os orais. Porque quando estão na dor, elas precisam. Por que elas engordam? Porque elas precisam suportar as coisas, elas precisam se preencher desse vazio. Sim. Elas sentem o vazio no peito. Se você perguntar para o oral assim, o que você quer comer? Ela vai falar, não sei. Eu tô com fome, mas eu não sei o que eu Eu tô com quero. vontade, Essas eu não pessoas sei nem são... se é fome ou se é vontade, né? Eu quero comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Ou então ela tá com vontade de tomar sorvete, ela vai falar assim, vamos tomar um sorvete? O que você acha? Você pode concordar e falar, vamos. E ela já vai ficar Uhum. feliz achando que você adivinhou a vontade dela.
Sim. Sim. E aí, o quarto traço de caráter são pessoas mais quadradinhas, sabe? Mais fortes. O terceiro traço é uma pessoa mais triangular, tipo o Faustão, sabe? Grandão em cima, as pernas finas embaixo. Um Ah, traço de. tipo O, pirulito, assim, né? o Fala, rosto né? mais Mas. afunilado, assim. Meu Aham. malvado favorito, sabe? Aham. O queixo pontudinho, assim. A energia fica só no tronco e as pernas fininhas. Essas pessoas são excelentes líderes. Elas sabem comandar, mas elas não têm perna para ir buscar as coisas. Então, por isso que elas manipulam os outros para fazerem por elas. Sim. E isso E não tem de bom nem ruim, né? Porque senão a pessoa vai não, levar para o lado, nossa, isso é ruim, eu sou assim, isso é mal. A Leila vai explicar para vocês direitinho como lidar com gente, isso. E é, no final da live ela vai falar com vocês, vai passar um exercício para vocês, que é o exercício assim que ela falou que é como se pegasse a sua vida, né, em forma de uma pizza e você dividisse ali. Você vai entender vários pontos da sua vida muito interessantes para você entender que ponto que você está, qual área que está indo mais, qual área que está indo menos, que está precisando da sua atenção. Então fica ligado aí. Continua, que estão então, se o quarto, identificando aí, Leila. o quarto traço de caráter são as pessoas mais quadradinhas. O bumbum, geralmente, é aquele bumbum para dentro, assim, parece que levou um tapa, tá segurando o xixi, o cocô. É a Aham. dor da humilhação, porque a dor aconteceu na época do desfraude. Então, são Olha, pessoas que acreditam que elas têm que suportar as coisas. Geralmente tiveram uma mãe muito castradora, muito dominadora, que falava assim: mas amorzinho, você não vai comer isso? E a criança não está com fome, ela vai falar: não. Ah, mas a mamãe vai ficar tão triste. A mamãe vai sofrer se você não comer. Você quer que a mamãe sofra? A criança não quer. E aí ela vai comer. Vai crescer acreditando que ela tem que aguentar as coisas, suportar as coisas para que o outro se sinta feliz. sim. Geralmente essas pessoas têm explosões de ira, assim. Elas aguentam até um Elas determinado tempo aguentam. e tchum, explodem por nada. Mas você fala assim, mas eu só pedi um copo d'água para você, mas não é que o copo d'água foi a gota d'água. Porque essa Sim. pessoa geralmente tem aguentado, e depois se arrepende, tá? De ter explodido. Fala, ai, que merda que eu fiz. Mas é que elas não querem que a atenção fique focada nelas, elas querem tirar o foco, porque ela tem tanto medo de ser humilhada que ela precisa, também não quer muito aparecer. E por que elas Então são deixa eu ficar fortes? quietinha aqui, deixa eu ficar no meu canto, mas se precisar é aquela bucha da família, né? Aquela pessoa que vai ser a bucha da família, que todo mundo vai lá e vai dar aquela explorada, Vai tipo, dar ela aquela explorada. ela vai aguentar Vai. até a hora que ela mandar tudo pro cacete. Ah, Mas ela brum, continua né? fazendo, ela explode, mas ela continua fazendo. Ela continua fazendo. Porque dentro desse traço a gente vê muita dependência e codependência. Sim. É o eterno ajudante, é a pessoa que sempre vai salvar a pátria, vai salvar o dia, vai Que resolver as seria questões. que seria dentro daquele triângulo, né, que você disse, o triângulo dramático seria tipo a salvadora. Porque, gente, meninas, temos perfis, sabia? E é muito interessante porque existem pessoas que têm perfis, por exemplo, da salvadora dentro das relações. É aquela pessoa que quer salvar todo mundo, que faz tudo para todo mundo e A que mãe do se marido doa. Aí se torna a mãe do marido. Aí pergunta por que o cara não quer trepar, mano. A mãe da mulher, né? No caso da mulher, vira irmã. E aí pergunta por que não rola sexo, porque tá mãe não rolando essa transa, questão. gente. Mãe não transa, Mãe né? não faz Isso é o. sexo. Quem transa é a mulher. Já viu mãe transar? Alguém aqui já viu mãe transar? Mãe... Ai, caiu aqui. Mãe não transa. Quem transa é a mulher, gente. Sim, Não e tem. aí tem esses três perfis, tem a salvadora e tem a vítima, que ela vai falar um pouco com vocês sobre isso, e tem a do acusador. São três Acusador. perfis que existem e que dentro das relações não existe uma pessoa que é um perfil só. A gente transita entre os perfis, a gente vai indo, tem horas que a gente está de um jeito, tem horas que a gente está de outro, mas existem padrões de perfis predominantes.
E eles têm muito a Sim. ver com isso, o nosso traço, né? Quem diria que o nosso corpo, o nosso tipo de corpo falaria muito, né, sobre nós, sobre quem nós somos e baseado Gente, em coisas tão importantes, né? quem criou isso não fui eu, não. Quem criou isso foi William Reich, Lowen. Quando eles escreveram e estudaram traço de caráter, ele tem um pessoal bem bacana do Corpo Explica também. Sim. É um trio que criou uma metodologia muito incrível para a gente fazer a leitura do traço de caráter. Eles trouxeram uma linguagem muito didática, muito fácil, para a gente olhar para a pessoa, entender como ela pensa e como ela funciona. Então, O estão último perguntando traço de aqui, caráter. Ah, rapidinho, Leila, o pessoal tá bugando aqui, tá perguntando, como assim características físicas podem mostrar o caráter de uma pessoa? É isso mesmo, Leila? pode, é isso mesmo. É Olha isso só. mesmo. Por quê? Olha, por que que isso acontece? Porque do nosso do útero, onde nós fomos gerados até os 5 anos de idade, nós passamos por dores existenciais, por traumas. E como a criança ela não entende o que é isso, ela não sabe nomear a sensação, o sentimento, isso para ela é uma dor. E o corpo dela vai se defender dessa dor com couraças musculares. Por isso que quando a gente olha a pessoa, a gente sabe qual foi o traço de caráter, qual foi a dor maior dela. É. Então, se ela é uma pessoa quadradinha, por exemplo, eu sei que a dor maior dela foi a da humilhação. Se ela é uma pessoa muito magrelinha, cabeçuda, eu sei que a dor dela tem os olhos grandes, esbugalhados, eu sei que a dor dela foi a da rejeição. Eu sei que quando a pessoa é extremamente linda, perfeita, sabe, acorda assim, Não sou eu, gente. Não incrível, sou eu essa pessoa. a gente sabe Só que na a dor, live. a gente sabe que essa dor é a dor da traição. Então, são 5 dores. Essa dor da traição, ela começa a ser percebida pela criança aos 4 ou 5 anos de idade, como quando a bainha de melina, ela está mielinizando os órgãos sexuais, onde as Olha. crianças já começam a ter sensações. Nós estamos em eterno desenvolvimento biológico até os 5 anos de idade. E quem é E aí corcunda? Quem tem esse traço de ser é meio a corcunda? masoca, A é o quarto masoquista, você traço. vai. É a Tá. masoquista, é aquela que Você tem que vai falar, aguentar né? tudo. Tem Ah, que é que ela carregar o mundo chegou nas depois. costas. Ela chegou depois. Aquela que tem que carregar o mundo nas costas, geralmente é a É a masoquista, que é corcunda, é a chamado dentro do masoquista. perfil. Ele vai ter os ombros mais caídos ou um pouco corcunda, de tanto aguentar tudo, né? O nosso corpo, ele fala o tempo todo, né? A bonitinha é a dor da traição, gente. E aí, olha só, o bonitinho, a bonitinha é a dor da traição. E aí que a gente vai falar um pouquinho também sobre o dedo podre. Que é aí que começa Olha, a gente tá travado nos nossos relacionamentos. Com a questão do dedo podre. Gente, eu vou tirar e o fone de ouvido aqui. Vê se... Escuta melhor? Ou é a mesma tá. coisa? Não, com fone o som fica um pouco melhor. Mas se. Eu coloquei no apoio aqui, peraí. Gente, olha Mas só, lascou tudo, tá complicado. Olha quantas coisas que a gente não sabe sobre nós mesmas e que a gente está tendo a oportunidade de aprender hoje para que a gente se entenda e consiga lidar melhor com os nossos pontos fortes, com os nossos pontos fracos e a gente conseguir entender como a gente funciona e entender também como o outro funciona, como o parceiro, como a parceira funciona. sim, A eu vou te questão falar que as não é minhas uma amigas. traição. Estão perguntando aqui se seria uma traição dos nossos cuidadores. Não, não acredito que Não, 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 seja. não. Porque Olha só, é tudo como é que inconsciente e involuntário, não é isso, Leila? a dor da traição é a seguinte: a criança, o pai fala para a filha: você é o amor da minha vida, você é a razão da minha existência, você é isso, é a bonequinha do papai, enche de beijo, de atenção. E à noite vai dormir com quem? Com a Com a mãe. mamãe. Ela se sente traída. Inconscientemente, isso Ela se tudo, sente gente, é no nível traída. inconsciente que acontece, não é consciente. A criança, se você perguntar, não tem nada. Mas inconscientemente vai formando algumas coisas na nossa mente, vai sendo aquelas programações que, digamos assim, que a gente vai tendo, que vão se basear muito as nossas escolhas, aquilo que a gente quer, com quem a gente vai se relacionar e o nosso corpo também, né? Então,
São pessoas, a traição, a dor da traição vai fazer com que a pessoa seja muito bonita. Só que a beleza, ela não dá segurança. Porque como ela foi traída, ela vai desenvolver uma beleza para ser perfeita. Eu tenho que ser perfeita, porque se eu for perfeita, eu não vou ser traída. Faz sentido? E aí, a mulher do dedo podre, por exemplo, a gente chega numa questão de alienação. Ou então, assim, a mãe falou muito mal desse pai, ou esse pai foi uma merda mesmo. Entendeu? Foi ruim. O que é um pai ruim? Um pai abusivo, um pai ausente, um pai negligente. Só que, assim, o que a gente precisa entender é que a relação de um homem e de uma mulher só diz respeito ao homem e à mulher. A relação de pai e mãe, ela é perfeita, porque a função pai e mãe, ela foi um sucesso na geração de um filho. O que meu pai e minha mãe fizeram e eu estou aqui, eles me formaram, isso já é uma concepção da perfeição. Porque graças a eles, eu estou aqui, eu estou viva. Sim. Agora, o que meu pai como homem faz, o que a minha mãe como mulher faz, só diz respeito aos dois. Como homem e mulher. E aí a mãe chega e fala, mas teu pai não presta. Teu pai é assim, teu pai é assado, teu pai é mulherengo, teu pai é... Bom... Teu pai não quer nada. Olha, a gente tem assim, vocês devem Ou saber, a pessoa que é o cuidador, né? Às vezes não significa que vai ser somente o pai, né? Ou a mãe, mas às vezes existe Sim. a questão dos cuidadores e que essa criança também sofre essas influências, né? Percebe que a criança, ela tem que amar e respeitar o pai e a mãe no mesmo grau, igual. Quando um dos pais faz com que essa criança tenha que matar um dos pais dentro de si, ela fica manca pro resto da vida, porque imagina que a sua perna direita é o seu pai e a sua perna esquerda é sua mãe. Se você ficar sem uma, como é que você vai andar na vida? Começa a dar os problemas, né? Começa a dar muitos problemas. E aí essa mãe, eu vou dar um exemplo do feminino, tá? Que eu acredito que a maior quantidade de mulheres esteja presente. E aí essa mulher, para inconsciente poder amar o pai, porque ele deu a vida para ela. O que esse homem faz ou fez não diz respeito a essa criança. Essa mulher, quando crescer, por exemplo, vai achar vai atrair um monte de relacionamento tão ruim quanto o pai dela, para poder provar para si que o pai dela não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Olha só, eu conheci caras muito piores do que meu pai. Não, meu pai até que não era tão... Isso, gente, é muito inconsciente, essas coisas. Isso se... Meu pai não é tão ruim. Sim, e isso também se relaciona na questão, seja o seu parceiro ou a parceira que for. Existe algo inconsciente que faz você ter essas escolhas. Não é uma coisa do nada, né? Não é uma coisa que aconteceu do nada. Existiram coisas que aconteceram na nossa infância, por isso que nas questões das terapias a gente vai olhar as raízes dos problemas e geralmente está na infância. Geralmente as questões, né, estão na infância. Aconteceram situações, aconteceram coisas que as pessoas pegaram e elas não conseguiram lidar naquele momento e carregaram isso durante muito tempo. E às vezes adultas, depois com 30, 40, 50, 60 anos, às vezes não conseguiram lidar com aquilo. E aí fica essa parte da vida da pessoa meio que puxando ela para trás, meio que trazendo uma certa insegurança, trazendo um vazio, ou fazendo com que ela faça escolhas para dizer que ela está certa, para dizer que as coisas não são bem assim. Então ela começa a escolher, às vezes, para dizer que, tipo assim, o pai não era tão ruim, a mãe não era tão ruim. Ela começa a escolher para dizer que, tipo, não, aquilo não era bem verdade. Não é bem assim. E aí você começa a atrair o mesmo tipo de padrão, né, de pessoas. Porque a gente entra muito na carência afetiva. E às vezes a pessoa está tão carente e aceita qualquer tipo de relacionamento, qualquer coisa serve. Só que no começo, onde vem essa carência? De onde vem essa carência afetiva? Vem dessa área. A primeira coisa que a gente perde quando é carente é a nossa razão. A segunda coisa que a gente perde é a nossa inteligência, que a gente vive numa bolha de ilusão e passa a viver e acreditar numa ilusão. Né?
Então, eu perco a minha capacidade de realizar e perco a minha inteligência. Isso vem, assim, a primeira coisa, autoestima baixa. Total. Eu não acredito em mim, então o outro precisa endossar o meu valor. Sim. Primeira coisa. Mas, geralmente, o trauma está na infância. O que causou isso foi algo da infância. Os pais não me valorizaram, não me respeitaram, não me olharam, eles não endossaram qual é realmente o meu valor. Ô, não gente, acreditaram em mim. olha, e nós estamos falando isso aqui, não é para ninguém ficar puto com pai e mãe, não, ficar com raiva, não é nada disso, não. Sim. Eles, né, nossos pais, nossos cuidadores, eles fizeram o melhor que eles podiam com as condições que eles tinham naquele momento e com aquilo que eles sabiam fazer. Não é culpa de ninguém, não é, eles fizeram, eu sou assim por causa deles. Não é nada disso. É para você entender que, assim como quem for mãe também, vai fazer coisas mesmo sem querer com o filho, na melhor das intenções, na melhor das condições, vai fazer tudo o que ela pode para fazer aquilo funcionar, para dar a melhor criação, mas vai acontecer umas cagadas, vai dar merda. E tem coisas que não tem como, né? Então, pensa o seguinte, que não é culpa de ninguém, são coisas que acontecem que, enquanto você não parar para olhar e falar, caramba, aconteceram essas coisas, às vezes minha mãe, ficou pé da vida, puta com meu pai, ou, por exemplo, e falou mal dele, e criticou ele porque ele era assim, ele era assado. Enquanto você não parar para olhar e falar, caramba, isso é uma coisa deles, a primeira coisa é olhar que isso era deles, não era seu, enquanto filha. Você ter essa distância, porque às vezes o filho, ele assume um papel, o né? padrão de comportamento do pai ou da mãe. E ele defende, não, ele toma partido de um lado ou toma partido de outro. Ele começa a defender uma pessoa, defenda a mãe. Ah, não, porque minha mãe coitada, porque minha mãe coitada. E aí fica contra o pai e vice-versa, porque rola esses jogos, né? Infelizmente, acontece porque as pessoas... Tem muitas pessoas que são dodói da cabeça, mano. Por isso que a gente tá aqui para se cuidar. Porque senão a gente fica dodói. Entendeu? Então, é muito dodói na rua. Gente, é muito dodói. É muito dodói. Eu tenho milhões de pessoas e eu vou me apaixonar justamente pro cara pior de todos. Eu vou pegar sempre o mais lixo de todos. E olha que esse padrão é tão verdadeiro que vale para quem é gay também. A pessoa atrai a mulher tranqueira, claro entendeu? Tipo, sim, não é só... Fala assim, é só porque eu sou hétero, é só porque eu sou gay. Não, cara. É realmente outros tipos de questão. Não, isso não tem nada a ver com opção sexual, não, gente. Nada a ver, nada. Pode ser homem com homem, mulher com mulher. Eu vou atrair o que eu quero provar para o outro, para mim mesmo, em relação aos meus pais. Se eu tive pais abusivos, por exemplo, e uma forma de eu poder amá-los é eu colocando na minha vida pessoas tão ruins quanto eles, para que eles para que eu possa vê-los de uma forma menos ruim. Mas tem uma coisa da constelação que eu acho interessante, que a gente tende a querer, como é que se fala? Quando a gente quer lembrar da memória dos nossos pais, a memória das pessoas, e a gente começa a fazer as escolhas, a validar aquilo, porque a gente quer... Como é que fala? Tem uma palavra específica que usa. Emaranhamento? Não, quando a gente quer pegar aí, por exemplo, eu estou repetindo esse padrão para honrar. Honrar. Eu estou repetindo esse padrão para honrar meu pai. Por exemplo, eu estou repetindo esse padrão inconscientemente, que é pior. Você odeia, você falou do seu pai, sabe aquela coisa que você falou do seu pai? Faz igual. Você pegou e falou, eu não vou fazer assim, meu. Quando você se pega, você tá lá, fazer igual, aí você quer se matar, e não adianta. Sabe que eu vejo muito assim, ó, as meninas falando, o quê? Nunca vou ser que nem minha mãe, aguentar o que ela aguentou. Não, mas se fosse aí eu vejo o relacionamento da pessoa, tá igualzinho o comportamento da mãe. Mas tu não falou que não ia se submeter a nada, não sei o quê, mas eu não faço isso. Olha a tua vida, ela é a vida da tua mãe, criatura. Compara, você tá fazendo igual. Pois é. E é um padrão, é uma coisa que a gente quer honrar os nossos pais, cara. Olha que coisa. Os nossos pais, as pessoas que nos criaram, são tão importantes pra gente que a gente quer honrar eles, quer honrar a memória deles e a gente também quer se sentir pertencido àquela família, que é uma outra coisa que faz a pessoa manter padrão, né? Eu começo a querer me pertencer, todo mundo acredita de uma certa maneira. Que homem não presta, ou que mulher não presta, ou que e a gente vai excluindo, coisas. Né? Vai excluindo.
Aí eu tenho que me comportar igual. Eu tenho que me comportar igual. A pessoa, todo mundo é daquela religião, eu escolho ser uma religião contrária. Puta, eu vou sofrer pra caramba. Então, eu tenho para eu me sentir pertencida naquela família, eu tenho que agir igual. Eu tenho que fazer Nas igual. constelações, desculpa te interromper. Nas constelações, o pertencimento é muito importante, porque assim, se alguém da família é excluído por algum motivo, e assim, o gay sofre muito com isso, né? Sim. Hoje bastante, mas antigamente muito mais. Quando alguém falava para a família, eu sou homossexual, assumir uma vida homossexual, geralmente eles eram expulsos, né? Eram Ainda tem excluídos muitos da casos família. assim, Tem muito. infelizmente. A gente Nas vê isso grandes muito cidades a gente não vê tanto, mas em cidades menores é muito difícil, principalmente quando tem questões religiosas envolvidas, porque aí rola a vergonha dos pais, né? Sim, olha só, os travestis, por exemplo, eles são expulsos de casa geralmente com 13, 14 anos. O que Sim, resta para essas pessoas a não ser... porque elas são excluídas da sociedade, elas não são vistas. Sobra sim, o que? A total. prostituição, né? Sim, O tempo de vida, a estimativa de vida de um homossexual no Brasil, de um é, travesti no Brasil, é muito baixa são perto em de um... torno de 36 anos, se eu não me engano. Eu vi essa semana uma pesquisa até que os alunos da minha esposa estavam fazendo e a média de vida é mais ou menos isso aí, entre 35, 38, É um talvez. absurdo. É um É um absurdo. absurdo. O quanto Como o nós meio nos... nos influencia, E, gente. Olha e, só. Você não está e tem, sozinha, então não fica, tudo é culpa minha, é culpa minha. Não é. Existe a questão social, existe a questão familiar, existe a questão religiosa, vários aspectos que a gente sofre ali, coisas, né, estímulos externos que vai fazendo com que a gente vai se tornando o que a gente é, cara. Só que dá e para quando essa melhorar, pessoa, né? Que senão a gente fica tomando na cabeça, ninguém merece, mano. quando essa pessoa é excluída da família, provavelmente, geralmente, alguém da geração seguinte vai tomar esse lugar. Vai começar a ter o mesmo comportamento, porque aquele buraco ele precisa ser preenchido. É a questão de honrar, né? Você começa a ter os mesmos comportamentos. Isso Porque acontece também na questão de pessoas com vícios. Como é que funciona isso? vício geralmente é a falta do pai. A pessoa geralmente, quando vai buscar vícios em drogas, ele está buscando o pai. Uhum. Ou ele vai para o vício ou ele vai para a religião. Geralmente, assim, ou vira um fanático religioso, ou é um traficante de droga, um viciado, que quando se recupera, vai para a religião. A gente tem Sim, visto muito isso. E é buscar o pai. E o que é Deus, que também não é uma forma de buscar o pai? sim, é Né? como apresentam Deus, né? Se a gente olhar a dinâmica de uma pessoa com droga-adicção, a gente vai ver ali uma ausência do pai. Eu quero buscar o pai e me envolvo com drogas. Mas essa é uma dinâmica da constelação familiar que a gente pode até escolher um outro momento, porque para Sim, se aprofundar, que é bem legal a gente falar sobre isso. sim, mas Isso acaba vamos falar sobre. atrapalhando muito esse relacionamento. Sim, como isso. Vamos voltar para o relacionamento, que é tanta coisa interessante. Como isso tudo, essa ausência, tudo isso, todos esses estímulos vai moldando a gente e vai A sua fazendo a gente vida. ter certos tipos de comportamentos. Lógico que muitas vezes você está replicando padrões de comportamentos que você aprendeu na sua família dentro do seu relacionamento. Às vezes a forma como sua mãe ou seu pai ou a pessoa que criou você lidava nos relacionamentos, aí você cresce e começa a lidar igual. Você tem os mesmos medos, porque você ouviu falando que homem não presta, que mulher não presta, e aí você Gente, começou a criar, né? sim, olha só, a primeira pessoa com quem eu aprendo a me relacionar é com a minha mãe. O primeiro Sim, contato de é a mais relacionamento que eu próxima, né? tenho é com a minha mãe. E é com ela que eu aprendo a cuidar de mim mesma. Agora, olha só, eu aprendo vendo. Eu não aprendo pelo que a pessoa fala, eu aprendo pelo que eu vejo ela fazer. E qual vai ser a minha reação? Não é o que minha mãe fala para mim, é o que ela faz que vai fazer a diferença. Então, como essa mãe lida com ela mesma, como ela cuida dela mesma, como ela cuida da criança interna dela mesma.
É isso que o bebê, é isso que a criança vai observar. É isso que ela vai aprender. Pai e mãe é função temporária, gente. É assim, é uma função que você vai levar até o teu filho conseguir aprender a cuidar e andar com as próprias pernas. Depois ele vai cuidar da vida dele. Você não vai viver a vida inteira babando de cuidados para o seu filho. Ele tem que cuidar dele, ele tem que ir para a vida. Você tem que ter a sua própria vida. É função. Total. Transformar isso, por exemplo, numa forma... Estão me ouvindo? Sim, tá tocando aí. Tocou aqui, gente, desculpa. Eu vou colocar... Coloque no silencioso. Gente, vai percebendo. No primeiro a gente está explicando para vocês como é que funciona essa questão da dinâmica familiar e essa questão de vocês conseguirem entender como funciona isso tudo, por que, às vezes, a gente ter determinados padrões, por que a gente cria determinados tipos de comportamentos que não é do nada. Então fica um pouco mais tranquilo. Ela voltar. Fica um pouco mais tranquila, vocês, porque às vezes rola muitas críticas, rolam muitas coisas que a gente cresce ouvindo e que a gente passa e que a gente vê. E a gente pega tudo pra gente, a gente acha que, putz, eu sou culpada por tudo, eu que sou assim, eu nunca vou encontrar ninguém, eu nunca vou falar, eu nunca vou nada. E aí você, às vezes, cresceu ouvindo que você não era boa o suficiente, que você não era bonito o suficiente, que você não era... E você foi acreditando, foi pegando essas coisas, você foi acreditando, e você foi levando isso para dentro de você. E aí, isso tudo é o momento hoje que a gente, primeira coisa para a gente conseguir melhorar os relacionamentos e a nossa vida, é a gente começar a tomar consciência das coisas. Então, quando a gente vai lá e joga luz, as trevas já não existem mais. Então, isso tudo que nós estamos falando é para vocês terem consciência das coisas, vocês pegarem e pensar, falar, cara, eu estou tendo luz aqui, eu estou tomando consciência dos pontos que são problemas para mim e o que eu posso fazer para resolver esses pontos. Eu estou falando que a primeira coisa para a mudança é ter consciência das situações e daquilo que acontece, para que a gente consiga mudar. E, Leila, fala um pouco sobre as pessoas, elas estão perguntando aqui, né? Umas são falando que são submissa, baixa a cabeça para tudo, se encaixa no determinado... Na masoquista. Na carência afetiva. Na carência afetiva. Mas na carência afetiva. No traço de caráter oral, assim, o medo do abandono. O medo de ser abandonado. Então, eu tenho dificuldade em falar não para o outro com medo que ele vá embora. Sim. E agora... Eu deposito toda a minha atenção nessa pessoa. E faço tudo o que ela quer. E esqueço de mim mesmo. Sim. E nesses padrões... Nesses 5 padrões, depois você pode até repetir o nome deles, por favor. Nesses 5 padrões, o que a pessoa pode fazer para mudar, por exemplo, e ser menos carente e a pessoa ela conseguir parar de ser dedo podre? Porque, eu tenho esse padrão de atrair pessoas como meu pai. E eu digo isso, cara, porque eu já namorei várias... Você vê como é que é bizarro. Eu namorei umas mulheres que tinham o perfil do meu pai. Cara, era bizarro. Aí eu... E tipo, você vai falar assim, não, é só mulher que vai namorar um cara, né, que é igual o pai. Eu falo, não, aconteceu comigo. E aí eu tinha uma namorada X que ela tinha um perfil muito parecido com o meu pai, cara, muito. E aí, enquanto eu não fui e resolvi questões que eu tinha com meu pai, não ele, né, eu tinha, eu não parei de atrair esse tipo de padrão de comportamento de pessoa, né? Então, o que as pessoas podem fazer assim para começar a mudar isso? Porque ninguém aguenta mais, né? Atrair essas coisas. Ter consciência é olhar para si mesma, olhar para suas questões. Puxa vida, faz uma analogia de como está a tua vida e como você gostaria que ela fosse. Sim. Olha, meu padrão é X. Como é que a gente vai mudar esse padrão se você não tem consciência que teu padrão é esse? O que você quer provar para o outro? O que você quer provar para você mesmo? O que você quer acreditar? Porque quando você sabe, fica muito mais fácil. Agora, quando você deposita no outro a responsabilidade de cuidar de você, de te validar, de te valorizar, fica complicado. Porque se você não dá isso para você, como é que o outro vai dar?
Então, acredito que um primeiro ponto seria assumir a sua autorresponsabilidade. E assumir a responsabilidade de você cuidar de você. Primeira coisa, Sim. não de ser egoísta, né? Porque qual é o limiar ali entre você cuidar de você e você não ser egoísta? Porque tem gente que às vezes que leva isso para o outro polo extremo, né? Então você não faz o que eu quero e você é egoísta? Como? Repete, por favor, que Então, eu não você não ouvi. faz o que eu quero, você não faz o que eu peço, e aí você que é Uhum. egoísta. É interessante. Percebe que a carência é tão grande que as pessoas não fazem por amor, fazem por culpa. Ou por cobrança, né? É por culpa. Então, eu me sinto culpada de não atender as necessidades do outro e vou lá e faço. Né? O quarto traço de caráter faz isso, o oral, o segundo traço de caráter faz isso, mas fazem isso para não serem abandonados, fazem isso para preencherem o vazio existencial que tem dentro do peito. Só que não preenche. Percebe? É uma ilusão. Só você pode cuidar de você mesmo. Só você pode se nutrir. O outro, ele vai participar da sua vida, vai ser seu parceiro, vai olhar na mesma direção, mas vai ter a individualidade dele. O outro sempre vai ser responsabilidade do outro, não sua. Então, cuidar de si, se valorizar, se respeitar, é o maior presente que você pode dar para você mesmo. O outro é problema do outro, ele que cuide de si. Agora, relacionamento, eu vou casar para alguém cuidar de mim, eu vou casar para alguém me fazer feliz. Você está entrando numa roubada, gente. Acreditar nisso é ilusão. Ninguém vai fazer Mas você é feliz, isso, ninguém vai mas é cuidar de isso você. que a nossa sociedade propaga, né, o tempo todo. Você vai ver nas novelas, Mentira! nos filmes, essas coisas, né? Que você vai casar e vai ser feliz para sempre. E E aí aí as acabou, sua pessoas vida acabou, ficam. né? Acabou. Enfim, aí você fica comprando essas coisas, né? O tempo inteiro você fica vendo lá e você acredita. E aí, quando você vai para a vida real, o que acontece? Toma na cara, porque não é assim. Adriana, olha só. As pessoas falam, eu falo, qual é o teu objetivo de vida? Eu quero casar. Gente, isso não é objetivo de vida. Isso é fase da vida de um adulto saudável. Então a gente nasce, cresce, casa e vai fazer outra família. Isso faz parte do desenvolvimento. É que nem você falar, qual é o teu sonho? Eu quero aprender a andar. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, no nosso desenvolvimento. Eu quero aprender a fazer xixi, cocô, sair da fralda. Isso acontece. Você não precisa sonhar com isso. É parte do desenvolvimento. Casar, ter filho, isso faz parte do... meu sonho é casar e ter filho. Gente, isso não é sonho. Isso não tem que ser objetivo de vida. Você Objetivo de não acha vida... que isso tem que ser, por exemplo, isso também são sonhos, porque principalmente para muitas mulheres tem esse sonho, literalmente, de ser mãe, de ter filhos, mas eu acho que talvez quando ela coloque isso em detrimento de outras coisas é que é o problema. Ela só quer esse objetivo e se ela não tiver isso, ela vai ser infeliz. Então, mas isso não pode ser um objetivo de vida. Isso é uma coisa natural que acontece. As pessoas hoje estão tão doentes que perderam a noção do que é um relacionamento saudável, do que é ter um compromisso com a sua verdade. E o que é ter um relacionamento saudável dentro das constelações e dentro da linha que você acredita? É você ter o outro como um parceiro. É você olhar para o outro, olhar na mesma direção. Ter objetivos em comum, mas cada um respeitando a sua individualidade. O outro não está aqui para te fazer feliz. O outro não está aqui para suprir as suas carências. O outro não está aqui para olhar para as suas necessidades. Quem tem que fazer isso é você. Quando você deposita isso na mão do outro, você vai se ferrar. Mas vai se fuder, gente. Desculpa o palavrão. Não tem outro termo. Porque é só você que pode dar isso para você mesmo. O outro, ele tem que ser responsável por cuidar da vida dele. Senão vai virar um relacionamento de pai e filho. Um cuida e o outro... O que é papai e mamãe? Isso não é casamento, gente. Eu quero casar para alguém cuidar de mim. Vai procurar tua mãe. Vai procurar teu pai. Eles que têm que cuidar. Não é marido. Mas não tem que cuidar de nada, não. Mulher não tem que cuidar de nada, não. Tem que cuidar de si. Cada um cuidando de si mesmo. E os dois olhando. E os dois cuidando da relação. Que eu acho que é isso que é o ótimo. Cada um cuida de si para os dois cuidarem da relação. Mas eu só consigo cuidar da relação
enquanto eu estou saudável, enquanto eu estou bem, enquanto eu estou com a minha cabeça boa, aí eu consigo diminuir as cobranças, eu consigo diminuir as minhas carências, quando eu me cuido, quando eu volto para mim. Porque o relacionamento saudável é aquele relacionamento em que ambos cuidam da relação, ambos se doam para a relação, ambos fazem para a relação. Não, eu não estou fazendo para ganhar isso do outro. Eu vou fazer porque senão ela não vai me dar isso, eu vou fazer porque senão... Isso não é relacionamento saudável. Isso é troca, isso é sugar o outro, isso é qualquer outra coisa. Mas quando os dois, cobrança, quando as duas pessoas... Né? Quando as duas pessoas se propõem a ter um relacionamento e cuidar disso e fazer o que for preciso para que o relacionamento aconteça, fazer o que for preciso para que as duas pessoas sejam felizes, e às vezes vai ter realmente a doação, eu vou fazer coisas para aquela pessoa porque me faz bem e porque eu sei que é importante para ela, e tá tudo bem, mas sem a cobrança de eu fazer e depois eu falar, olha, eu fiz para você. Isso já entra para um âmbito que não é saudável. Então é a gente aprender a lidar com isso o tempo todo. E a gente meio que se educar e se olhar de uma forma diferente. Pensar no sentido do relacionamento, na construção de algo juntos, de algo juntas. Sim. E não de uma coisa separada do me dá. Né? O me dá é que é o problema. Gente, olha só, quem é que pede? É a criança que pede, gente. É a criança que ganha. O adulto saudável, ele é capaz de fazer as coisas acontecerem. Toda vez que eu estou numa relação esperando que o outro me dê alguma coisa, eu estou na posição da criança. Então, quem está de mãozinha aberta querendo receber é a criança. O adulto, ele é capaz de buscar os seus próprios recursos, de fazer e criar suas próprias necessidades. Quem fica esperando receber é a criança. A gente faz muita pergunta no Believe, assim, quem é que quer ganhar dinheiro? Todo mundo levanta a mão. Gente, ninguém vai ganhar dinheiro. Adulto não ganha dinheiro, quem ganha dinheiro é criança. Adulto vai lá e faz. Adulto vai lá buscar os seus próprios recursos. A força está nele, não está no outro. Sim, eu acho que muitas vezes a gente entra nesse papel da criança, no papel mais infantil da relação, ou no papel da vítima, ou no papel da salvadora, ou no papel do acusador. Do acusador. Porque a gente não tem essa consciência. Porque é importante, quando você se ligar que você está entrando nesse papel da vítima, cara, pera, eu posso fazer diferente. Quando eu entrar naquele, poxa, eu estou sendo igual criança, eu estou pedindo, eu não estou assumindo o papel da minha relação, eu não estou indo lá e fazer, caramba, eu posso fazer diferente. É você ter acesso às informações e pensar, o que eu posso fazer diferente aqui? Porque a gente vai, muitas vezes, agir como criança na relação, a gente vai fazer, a gente vai acusar. A gente vai transferir, a gente vai acusar. É uma coisa até que já é um hábito inconsciente que a gente faz, mas o importante é o quê? A gente saber que a gente vai fazer essas merdas, mas a gente pode fazer diferente. Ou a gente pode continuar fazendo as merdas, né? Porque é muito existe opcional. Existe a possibilidade de você parar e pensar. Entre o sentir e o fazer, existe uma fração de tempo onde você pode decidir se você pisa na jaca ou toma as rédeas da sua vida. A decisão sempre vai ser sua. Pois é, eu sempre penso nisso. Quem é casado, quem tem um relacionamento há mais tempo, às vezes pensa, eu vou chutar o balde, eu não quero mais saber. Aí você pensa, vou ter que ir lá catar o balde, cara, vai dar mais trabalho, entendeu? O balde vai falando, vai dar mais trabalho. Então, peraí, que eu não vou chutar o balde, que eu vou ter que ir lá catar. O que eu posso fazer diferente pela relação? Que eu falo, que eu sempre ensino aos meus alunos parem de falar em culpa. Parem de julgar o outro e colocar a culpa sempre no outro. Isso quem faz é a criança, tá? O adulto, ele assume a responsabilidade que lhe cabe. Justamente. Quando você joga... Quem é que ele joga? A criança vai jogar sempre a culpa no outro. O adulto vai assumir sempre a responsabilidade que lhe cabe na parte do relacionamento. A culpa não é sua, a culpa sempre é nossa. A responsabilidade é nossa. Sim. Agora fica apontando o dedo e fala, a culpa é sua, o filho é seu, o problema é seu. Gente, isso não é relacionamento. Complicado. Leila, por favor, passa o exercício para a galera hoje para que elas possam pensar, para que vocês possam pensar. É aquele da pizza que você falou, para que vocês possam pensar que o nosso tempo está quase acabando já. E o Instagram, ele manda a gente embora quando dá o horário. Então, para ajudar vocês, para que vocês tenham algo efetivo para fazer depois dessa live, não só pensar. Porque pensar não muda.
Imagine um círculo, uma pizza desenhada, um círculo desenhado no papel. E eu quero que vocês façam uma divisão dessa pizza. Quantos por cento você é mulher? Você dedica a ser mulher? Quantos por cento você dedica a ser esposa? Quantos por cento você dedica a ser mãe? Quantos por cento você dedica a ser profissional, filha? Muitas mulheres chegam para mim e falam: eu tô com falta de libido. Depois que meu filho nasceu, por exemplo, eu não tenho mais vontade de transar, não tenho mais vontade de ter relação com meu marido, eu não tenho nem vontade de nada. E aí eu pergunto: faz essa pizza, quantos por cento você é mãe? Essa pessoa se orgulha, bate no peito e fala: eu sou 90% mãe. E aí o resto, gente? Você não tem mais vida? Bem, mãe não transa. Quem transa é a mulher. Então, você quer ter uma libido, comece a investir em você como mulher. Não como mãe, não como filha. Pensa direito, pensa um pouquinho, rapidinho. Você olha para sua parceira ou para o seu parceiro. Imagina se você olhar para sua parceira e ver a sua mãe, cara. Você vai querer ter alguma coisa com sua mãe? Você não vai. Não vai, se você olhar para o seu vai. pai, você vai querer ter alguma coisa com seu pai, mano. Você vai broxar. Então, por favor, entendeu? Vamos parar, vamos ver o papel ali que a gente está assumindo. Porque se você virar mãe da pessoa, cara, acabou. E se você tiver nessa função da mãe, só a mãe, é lógico que tem o tempo da gestação, tem o tempo da criança que precisa de você. Mas você precisa entender que é importante. A mulher se ferra porque existe uma cobrança muito grande, né? A mulher tem que ser perfeita, tem que estar linda, São várias coisas que acontecem, mentira, né? gente. É tudo mentira. Enganaram a gente, tá? Não tem nada disso. Esse romantismo todo é uma bosta. É toda uma grande mentira. Não existe. Detona. Esse romantismo da maternidade, gente. Você está pensando seriamente em ser mãe? Pense bem. É uma super responsabilidade. Eu sei que os hormônios gritam, mas existe vida sem ser mãe, tá? Eu tenho uma filha, amo muito, mas existe vida sem a maternidade. Sim, o importante é você, mulher, saber o que você quer para você. Você quer ser mãe? Você não quer ser mãe? Porque muitas mulheres acontecem isso. Eu tenho filho, estou chegando aos 36, aos 37, não sou mãe. E aí, ou não casei, né? Começa essas cobranças da sociedade, das pessoas. E aí você ou vai fazer isso contra a sua vontade, ou você vai fazer porque você quer. Ou você não vai fazer porque você não quer. Agora, se respeitando. Presta atenção. Quer ter filho para quê? Para ser um projeto idealizado seu? Para cuidar de você? Ou para você ter uma vida que vai existir além de você? Porque se for para ser um projeto idealizado seu, ou para suprir uma carência afetiva sua, esquece. Você vai escravizar esse ser, porque ele nunca vai ser autorizado a ir para a vida. Porque se ele for para a vida, você deixa de ser mãe e acaba com a sua vida. É um peso muito grande para o filho isso. Sim, a sociedade romantiza o romântico, né? Ou as relações. A sociedade romantiza. É feito toda uma coisa para que a gente acredite, vendem ideias para a gente o tempo todo, que os relacionamentos é o quê? O conto de fadas, que tem que ser tudo perfeito. E não é, mano. Você vai relacionar no dia lá, você vai acordar com a mulher, ela tá com o cabelo para cima. E tá tudo bem, ela é linda desse jeito. Somos e aí seres imperfeitos. Né, você começar a entender. O perfeito tá bom, o perfeito não nasceu, não tá aqui, não tá acontecendo nada. Não, o perfeito já morreu. Pois é. Então, por que eu quero ter um relacionamento? Por que eu quero ter um relacionamento? Por que eu quero ser mãe? O que eu quero pra mim? Enquanto, né, eu quero... quem é gay sofre muito essa parte. Por exemplo, perguntavam muito pra minha mãe: e aí, Adriana já casou? Adriana já casou? E minha mãe ficava: nossa, não casou ainda. E eu nem era assumida. Era muito difícil. Existia essa cobrança não só pra mim, quanto pra meus pais. E existe a cobrança na sociedade com a família, muitas vezes. E é muito complicado. Entende? Então, você começar a entender que você existe além do que os outros estão falando, você existe além daquilo que vendem pra você, e você descobrir: caramba, eu tenho puta tesão em ser mãe, cara. Eu acho que é muito importante, eu acho que é uma coisa que eu vou me realizar. Cara, seja mãe, seja pai, faz lá e vai ser muito feliz, cria, porque é uma puta experiência você ter um filho. Agora, se você acha que isso não é pra você, não faça porque estão falando, não faça porque vai acontecer, porque X coisa. Se você é uma pessoa que não é pra casar, beleza. Se você gosta de ter relacionamento aberto, beleza. Faça aquilo que funciona pra você, não aquilo que dizem que vai funcionar. Leila, vai acabar nosso tempo. Depois eu vou pegar com você o exercício escrito e vou passar para vocês.
Um beijo grande. Foi ótimo estar com Gente, vocês. foi um Leila, prazer estar obrigada. aqui. Obrigada, gente. Um beijo. Gente, ótima noite. Se vocês Tchau. gostaram, fica aqui. Amanhã tem mais, 9h30 da noite. Eu espero vocês, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.